As ações de Petrobras e Banco do Brasil estão derretendo. Muitos investidores têm me mandado mensagens preocupados. E aí, André, o que fazer com essas ações? E neste vídeo nós vamos falar tudo aqui, o que está acontecendo com Petrobras, o que está acontecendo com o Banco do Brasil, qual o racional por trás de tudo isso e, na minha opinião pessoal, não é recomendação de investimento, o que eu faria nessa situação e que eu venho fazendo, né? Inclusive, nessa semana eu postei um vídeo falando sobre o Banco do Brasil, se eu me ferrei, porque quem me acompanha aqui sabe que eu comprei mais ações nessa queda de 30% e depois disso tudo veio o tarifaço do Donald Trump, que também afeta as ações de Banco do Brasil. Vamos reforçar no vídeo de hoje. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar os reais motivos por trás da queda dessas ações, por que você pode estar sendo enganado pela emoção ou pela mídia e se ainda vale a pena investir nesses papéis com foco no longo prazo. Fato é que você não deve tomar decisões movido aí por notícias de imprensa ou por emoções, tá? O emocional muitas vezes acaba estragando os seus investimentos e aí nós vamos falar tudo nesse vídeo, o que está acontecendo e o que pode acontecer no futuro. Vamos começar falando aqui da Petrobras. E muitos investidores estão achando que a Petrobras vem caindo junto com a queda no preço do barril do petróleo. Mas tem outros fatores influenciando a queda da Petrobras, tá? E tem questão política, tem questão inclusive do tarifaço de Donald Trump, tudo isso tem feito as ações de Petrobras cair. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, a gente vê que nesse ano as ações caíram quase 15%, que para a Petrobras, uma gigante brasileira, faz muita diferença. Inclusive a Petrobras ela tem uma participação do índice Bovespa muito grande, tá? E quando a Petrobras cai, ela acaba puxando o índice para baixo também e outras ações acabam indo junto com ela. Já o Banco do Brasil, nos últimos 6 meses, caiu 25,5%. Só que se a gente pegar aqui no dia 14 de maio de 2025, as ações eram cotadas a R$ 29,76. E hoje, no momento que eu gravo, R$ 19,89. Então nós tivemos uma queda de mais de 30% e a gente vai falar tudo isso aqui. Bom, ambas empresas têm dedo do governo, ambas empresas são consideradas empresas estatais, né? Ela tem o quê? Ela tem o controle do governo, o governo ele tem maior decisão, né, do que fazer dentro das empresas, e é claro que a Petrobras sempre vai estar mais no radar do governo, porque mexe com combustível, tem toda uma cadeia de inflação, né, enfim, de combustíveis que está influenciando aí a Petrobras também. Já o Banco do Brasil não tem tanto dedo do governo, o governo não costuma se meter muito aí no Banco do Brasil, mas também vem apanhando muito, inclusive devido às tarifas de Donald Trump. Bom, o barril de petróleo a gente sabe que está em queda, a gente pega aqui o gráfico, olha lá, o barril do petróleo que em 2022 era negociado ali a $129 o barril e hoje está negociando muito abaixo disso, né? Cerca de 65 a 70 dólares. E só em 2025 o barril do petróleo, no petróleo Brent, que a gente utiliza aqui para ver as questões de lucratividade da Petrobras, ele recuou cerca de 10% no primeiro semestre de 2025. E é claro que é o principal produto de Petrobras, é o petróleo. Quando você tem uma commodity como o petróleo, que tem o preço internacional, tá certo? O preço é igual para todo mundo, né? 65 dólares no momento que eu gravo aqui o barril, é para o mundo todo, e dolarizado. Então você tem aí a queda do preço do dólar frente ao real em 2025, a gente chegou a passar de R$6 em 2024, hoje o dólar cotado aqui a R$ 5,50, então tivemos uma queda do dólar em cerca de 10%, a Petrobras ela exporta muito, então quando o dólar está mais alto, a Petrobras ela consegue aumentar a sua lucratividade também, e nós tivemos também a queda do seu principal produto, né, de 150 dólares, 120 dólares, aqui como nós falamos, né, em 2022, 129 dólares, para 65 dólares o barril. Então caiu mais da metade do preço. Ou seja, né, a sua lucratividade que era muito alta em 2022, a Petrobras surfou um mar muito interessante, agora você negocia o seu produto valendo pela metade. Então, tudo isso impacta muito as ações de Petrobras. Agora, segundo, né, a diretoria, inclusive a CEO, a Magda Chambriard, de Petrobras, anunciou o seguinte: poxa, o nosso preço caiu no mercado. A gente tem que adotar o quê? Uma postura de corte de gastos, adotar uma redução de custos. Olha o que ela falou. Quando o preço sobe, nos sentimos mais à vontade para lançar novas ideias. Quando o preço cai, é hora de apertar os cintos, disse aí a presidente executiva Magda Chambriard. Então imagine o seguinte, né? O preço do barril do petróleo caiu. Com isso, certamente a receita de Petrobras deve cair também, tá? O dólar também teve um recuo. Certamente vai impactar na lucratividade de Petrobras. Bom, dito isso, o que a Petrobras tem que fazer nesse momento? Cortar custo. Quando a gente fala cortar custo, ela vai reduzir novos projetos, né? Vai reduzir também a contratação de novas pessoas, vai reduzir a exploração em novos
terrenos. Então o que o mercado pensa nesse momento? Opa, legal, a Petrobras está fazendo o caminho correto, tem que cortar custo. Mas e no futuro? Esse corte de custos vai impactar na receita de Petrobras? Certamente vai impactar. Porque imagine você que a Petrobras hoje tenha vários terrenos novos que ela poderia estar fazendo exploração, que ela poderia criar novos projetos para atrair novas receitas para a Petrobras num futuro próximo, ela vai ter que cortar isso nesse momento. Não dá para ela manter, né, o custo em novas explorações, procura de novos terrenos, melhora de tecnologia para a Petrobras, se nesse momento o dólar caiu, a sua receita caiu junto com o preço, a precificação do barril de petróleo no mundo, certamente a Petrobras tem que cortar custo. Só que o mercado, o que ele olha? Ele projeta o futuro. Ou seja, lá na frente, essa redução de exploração de novos terrenos vai impactar onde? Vai impactar em novas receitas da Petrobras. Então, desde já, o mercado já está precificando esse corte de custos para a Petrobras. Uma segunda questão é a guerra comercial dos Estados Unidos com o mundo, né? Quando Donald Trump resolve ameaçar o mundo inteiro com tarifas, o que acontece? A gente cria uma tensão geopolítica, tá? Então, o tabuleiro mundial tá tenso, né? Além dos conflitos que a gente está acontecendo aí, Rússia, Ucrânia, no Oriente Médio, com Irã, Israel, que também tem grandes produtores de petróleo ali, e a qualquer momento, se a gente tem uma intensificação ali do conflito, tudo pode mudar. O preço do barril do petróleo pode, inclusive, subir pela falta de produto ali do Oriente Médio. Mas, nesse momento, a gente está vendo que a situação acalmou lá. Então, os navios estão passando certinho, a produção não diminuiu. Então, a tendência que a gente vê é que o barril do petróleo continue lateralizando o seu preço. Muito por essa tensão comercial que está acontecendo no mundo, tá? Então, quando os Estados Unidos ameaçam outros países com tarifas, o que o mercado enxerga? Opa, vai esfriar o mercado até resolver essa situação. Então, a gente pode ter uma redução de produtividade. Com certeza também teremos o quê? Um menor apelo por energia e combustíveis também. Então, por isso que o barril do petróleo, a tendência é que ele caia mais ainda, tá? Pode acontecer do barril do petróleo vir mais para baixo, caso essa situação dessa tensão global aumente em relação às tarifas de Donald Trump. E se a gente olhar aqui para o Brasil, o que acontece? Né, o Donald Trump recentemente anunciou uma punição para o Brasil, um aumento aí nas tarifas em 50%. Tudo isso também impacta bastante o petróleo brasileiro. Ah, mas a Petrobras afirma que apenas cerca de 5% de toda a exportação de petróleo do Brasil vai para os Estados Unidos e poderíamos compensar isso com países asiáticos, digamos assim, até mesmo a China. Mas não é algo tão simples de fazer, né? Você tem contrato, você tem logística, você tem toda uma burocracia. No curto prazo, essa tarifa de 50% dos Estados Unidos para o Brasil impacta bastante aqui também o preço do petróleo, né? Para o Brasil e impacta muito a Petrobras, tá? Agora, o petróleo também foi tarifado, a Petrobras também entra nessa questão de tarifas, tá? Então esse 5% vai afetar. A gente fala, é pouco percentual, né? A Petrobras exporta muito mais para outros países, mas mesmo assim vai impactar. Além do que, essa imposição de tarifas do Donald Trump para o Brasil vai impactar numa alta de inflação no Brasil, talvez os juros permaneçam altos por mais tempo. Aqui a gente tem um esfriamento da nossa economia e com certeza acaba o quê? Tendo também uma redução na utilização de combustíveis. Isso também acaba afetando a lucratividade de Petrobras, que não vive apenas de exportação, mas também de comércio local. Então, conclusão, né? O tarifaço pode impactar a inflação brasileira, os juros mais altos aqui no Brasil e permanecendo altos por mais tempo do que esperado, a gente pode ter uma crise econômica e uma menor necessidade de uso de combustível. Tá? Somado à queda nas exportações aos Estados Unidos, devido a altas taxas que os Estados Unidos estão praticando para o Brasil e menores investimentos que a Petrobras está tendo que fazer para reduzir custos, tudo isso tem pressionado muito as ações de Petrobras e por isso estamos vendo essa queda. A grande questão é, será que já chegamos no fundo do poço ou tem espaço para cair mais? A gente vai olhar já os indicadores aqui fundamentalistas de Petrobras. Agora, uma outra questão que a gente também tem que entender é a interferência política dentro da Petrobras. E aí o que está sendo, né, divulgado aí nos bastidores? Que a Petrobras ela pode voltar a fazer a distribuição de combustível, ou seja, voltar a ter postos de gasolinas da própria Petrobras. Tá? E o mercado começa a ficar com medo. Por quê? Caso o governo tenha a intenção de trabalhar com preços nas bombas de combustíveis menor só para a inflação baixar, sendo que em 2026 a gente tem eleições presidenciais, e o governo poderia o quê?
fazer dessa distribuição algo como uma manobra política, né? Forçando os preços na bomba para baixo, ou seja, trabalhando até no prejuízo, jogando contra as ações de Petrobras. Então todo esse cenário político também acaba atrapalhando muito as ações de Petrobras. Bom, mas a grande pergunta que fica é, né? Será que chegamos no fundo do poço? A Petrobras já caiu muito, está muito barata? Vamos analisar aqui os resultados. Primeiro vamos dar uma olhada na lucratividade de Petrobras nos últimos anos, né? Em 2020 foi um ano péssimo para o mundo todo, a Petrobras ainda assim lucrou 6,2 bilhões de reais. Em 2021, né, o mundo volta ao normal ali, né, começa a voltar ao ritmo normal, as pessoas começam a sair de casa, 107 bilhões de reais nós tivemos de lucro aqui, um salto gigantesco em 2021. Em 2022 ainda tivemos um baita lucro, 189 bilhões de reais, em 2023 125 bilhões de reais. Porém, eu quero reforçar aqui com vocês o seguinte, em 2021, 2022 e 2023, a Petrobras, né, na gestão Paulo Guedes e Bolsonaro, ela fez um trabalho de vender muitas empresas, tá certo? Então, muito desse lucro que está aparecendo aqui não é só receita vinda com petróleo, mas também vendas de empresas e distribuição altíssima de dividendos para os seus acionistas. Já em 2024, a gente tem aqui 37 bilhões de reais. Em 2023 aqui, a gente já tinha como presidente o Lula, tá? Então, mas mesmo assim, ele ainda colheu também frutos aí de vendas de empresas da Petrobras, da gestão Bolsonaro e Paulo Guedes. E aí, nos últimos 12 meses, nós estamos com 48 bilhões. Então, nós tivemos uma queda de lucro em 2023 para 2024, mas muito aí pela questão, né, das vendas que tiveram ali nos anos anteriores de empresas estatais, de empresas do grupo da Petrobras, enfim, para grupos estrangeiros. Se nós olharmos a cotação de Petrobras, se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$11.000. Não temos a menor dúvida de que quem segurou as ações de Petrobras por muito tempo se deu muitíssimo bem, porque é uma empresa muito boa, realmente a Petrobras é uma belíssima, uma joia brasileira, tá? Enfim, as ações elas subiram bastante, mas agora em 2025 a gente vê aqui uma queda das ações de cerca de 15 a 20%. Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada num indicador bem interessante da Petrobras, que é o preço sobre valor patrimonial, ou seja, quanto estamos pagando pelo patrimônio de Petrobras. A média da empresa é de 1,09, ou seja, está sempre ali no preço justo, tá? E o valor atual está em 1,02, ou seja, nós estamos pagando cerca de 1 e realmente vale 1. Se tivesse aqui 0,8, a gente estaria pagando 20% mais barato do que realmente vale, tá? Então, a média aqui da empresa, ela tá interessante. Mas se a gente pegar aqui alguns anos pontuais, olha lá, ó, em 2015 foi o ano de impeachment da Dilma, né? A gente sabe que naquela época a Petrobras ela estava muito mal. E muito desse aumento, né, das ações que a gente puxou ali nos últimos 10 anos, a gente pegou um ano de Dilma Rousseff, que estava afundando as ações de Petrobras. A Petrobras foi, né, quem se lembra aí da Operação Lava Jato, era cabide de emprego, corrupção, as ações estavam lá embaixo, tá certo? Negociava um PVP de 0,34. Muito disso foi, né, essa altíssima valorização nos últimos 10 anos, foi porque a empresa estava jogada no lixo, né? Enfim, na época a gestão ali de Dilma Rousseff derrubou muito ali a qualidade da Petrobras. Bom, enfim, se nós pegarmos aqui um outro ano difícil que foi ali 2020, 2021, ela trabalhava ali com 0,95. Então a gente vem chegando próximo ali a 1,02, próximo de um ano muito difícil como foi o de 2020, porém ainda muito longe da recuperação ali de 2015, 16, 17, que a Petrobras teve que fazer um novo trabalho de recuperação porque a empresa estava ali muito endividada. E já falando em dívida, vamos dar uma olhada aqui na dívida líquida barra EBITDA, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de dívida líquida barra EBITDA até 3. Bom, nós temos aqui o valor atual de 1,86%, está bem controlada a dívida de Petrobras. Ou seja, né, vamos pensar o seguinte, que o EBITDA aqui é muito similar ao lucro, só que na questão do EBITDA a gente vai descontar a depreciação, a amortização e os impostos. Bom, aqui no caso a Petrobras ela repita o seu EBITDA do passado para o futuro, em menos de 2 anos, aqui 1 ano e 8 meses, digamos, ela consegue pagar toda a sua dívida, tá? Então, a dívida de Petrobras hoje muito controlada. Já a sua margem líquida, hoje em 9,7%, um pouco abaixo do que eu gosto, que é 10%, e bem abaixo da média da empresa, que é 16%. Né? Se a gente pegar aqui a margem de Petrobras, ela está bem abaixo de 2021, 2022 e 2023, mas lembrando que nesses anos nós tivemos vendas de empresas ali do grupo, né, passando de estatal para o grupo privado. A Petrobras embolsou realmente muito dinheiro. Mas vamos dar uma olhada aqui nos dividendos, né? Inclusive, nos últimos anos, a Petrobras ela remunerou muito
os acionistas com dividendos, porque tinha muito dinheiro parado no caixa e ela tinha que tomar alguma decisão. E aí ela retribuiu os acionistas com dividendos. Então, quem ficou ali com as ações de 2021, 22, 23, 24, ganhou muito dividendo, principalmente em 2022, foi absurdo o pagamento de dividendos da Petrobras, tá? Bom, mas se a gente pegar aqui nos últimos anos, ó, 2015, 16, 17, 18, praticamente a empresa não pagava dividendos, porque em 2015 a empresa estava super mal, né? 16, 17, 18, a empresa vinha se recuperando. Tinha uma nova administração tirando a empresa do buraco. Bom, e atualmente ela vem pagando aqui cerca de 17%. É uma ótima pagadora de dividendos se a gente olhar os últimos anos, tá? Pra frente, a gente sabe que não vai acontecer mais dividendos como aqui em 2022, mas a gente pode crer aqui num dividendo em torno de 14, 15%, que já é um dividendo altíssimo aqui para uma ação no Brasil. Agora, qual o resumo que eu chego aqui de Petrobras? Eu não acho que o valuation de Petrobras esteja tão atrativo como, por exemplo, de Banco do Brasil, que a gente vai falar agora, tá? Então eu acho que tem espaço para cair mais, sim, é claro. As ações de Petro caíram cerca de 15%, Banco do Brasil mais de 30% recentemente, né? Também tivemos essa diferença de queda nos preços. Mas a Petrobras, ela vai depender muito agora da retomada na alta no preço do petróleo, tá? Para que as suas ações possam respirar um pouco. Um conflito mais ardente, digamos assim, mais pesado no Oriente Médio, pode fazer com que o preço do petróleo salte para cima novamente, tá? É claro que a gente nem torce por isso, mas enfim, nesse momento a gente está vendo os preços do petróleo em baixa, a gente está vendo que a Petrobras está tendo que cortar custos e aí não tem jeito, realmente vai refletir aqui no preço do barril do petróleo. Além disso, tarifaço de Donald Trump, tudo isso também impacta nas ações de Petrobras. Então, a meu ver, ainda tem espaço para cair mais as ações. Imagine aí que o Donald Trump dobre sua aposta, coloque 100% de tarifas para o Brasil, a gente pode ver as ações de Petrobras, infelizmente, cair mais. Então, em resumo, nesse momento, se você tem ações da Petrobras, eu não tenho, mas se eu tivesse, eu não estaria nem comprando nem vendendo. Eu ia só esperar e ver os próximos acontecimentos. Vamos falar de Banco do Brasil agora, mas antes de mais nada, se você está gostando desse vídeo, você vê que dá um trabalhão, é muito relatório que eu tenho que ler para trazer para vocês aqui, tá? Bastante conhecimento que eu quero trazer para vocês gratuito aqui. Já aproveita e se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza. Tô tentando arduamente chegar aqui aos 300 mil inscritos aí em 2025, conto com a sua ajuda. Bom, as ações do Banco do Brasil, né, eu falei muito no meu canal nas últimas semanas, elas caíram principalmente por dois motivos. O primeiro foi a inadimplência do agro e o impacto nas suas provisões, aí provisões para devedores duvidosos. A inadimplência da carteira rural, né, lembrando que o Banco do Brasil, ele é muito ligado ao agro brasileiro, tá? Então o principal banco que tem relações com o agro brasileiro é o Banco do Brasil. Historicamente sempre foi assim. Lembrando que o agro brasileiro ele é muito forte, ele representa 25% do nosso PIB, tá? 25% de toda a riqueza criada no Brasil vem do agro. Porém, o agro vem passando por muitas dificuldades aí. As safras de 2023 e 2024 foram marcadas por problemas de climas, chuvas elevadas ou seca demais em alguns estados. Tudo isso afetou muito a produção. E aí nós tivemos uma produção em queda aqui no Brasil, tá certo? E agora impactado também com tarifas de Donald Trump, taxa de juros muito elevadas no Brasil, porque o que acontece? Quando você tem uma menor produtividade, você tem que, né, enfim, muitas vezes procurar crédito para se segurar durante essa safra para que a próxima possa ser melhor. Mas quando você vai procurar crédito no momento que o Brasil está em 15% de juros, o seu crédito está muito caro. Então a inadimplência para esse grupo rural brasileiro, né, tanto agro como pecuaristas, enfim, ficou muito difícil para arcar essa dívida que está muito cara, tá? E nós tivemos muitos problemas na economia, uma tensão muito grande também no Brasil e no mundo, que impactou demais. Então a gente viu muitas empresas do agro pedindo recuperação judicial, são empresas que estão em dificuldade, né? Porém, nós temos boas notícias. Em 2025, o agro começa a se recuperar, né? O plantio está melhor, as safras estão vindo melhores, tá? E tudo isso vem ajudando aí ao agro brasileiro. Agora, depende muito também do corte na taxa de juros. A gente vê aí o presidente, o governo pontuando para o Banco Central que precisa reduzir aí os juros. O Banco Central, que tem autonomia para decidir a taxa de juros no Brasil, está falando não é momento porque a inflação ainda não está sob controle, a gente pode jogar todo um trabalho de anos fora, então está nessa disputa. Quando a taxa de juros começar a cair, o crédito ficar mais barato para o agro, não vai ser no curto prazo, talvez no médio e longo prazo, a gente vai ver o quê? O agro desafogar, a inadimplência cair e as ações do Banco do Brasil podem voltar a subir se a gente olhar pela linha de inadimplência. Eu acho que no segundo trimestre de 2025 ainda o resultado deve vir ruim, tá? O terceiro e o quarto podem ser afetados, mas a partir do ano que vem, com a taxa de juros menor,
uma recuperação dessa safra do agro brasileiro, a gente pode começar a ver números melhores, principalmente a queda na inadimplência e que vai ajudar as ações de Banco do Brasil a subir. Mas a gente precisa muito que a taxa Selic aqui no Brasil comece a recuar e a gente sabe, a perspectiva do governo e do Banco Central é que em 2026 a gente trabalhe aí com uma taxa mais próxima a 12%. Mas nós temos uma segunda questão contábil que também impactou muito o Banco do Brasil, que foi o efeito da resolução 4966, que afetou demais não só o Banco do Brasil, mas outros bancos também. Mas como nós estamos com um problema no agro muito forte no Brasil, o Banco do Brasil foi mais afetado que Itaú e Bradesco. Por quê? Imagine você que nós emprestamos dinheiro para alguns fazendeiros, nós, Banco do Brasil, emprestamos dinheiro para alguns fazendeiros, tá? E aí, o que acontece? Você atrasou o meu pagamento, tá? Passou de 90 dias, você não me pagou, mas eu tô considerando que um dia você vai me pagar. E aí eu apurava isso dentro do meu balanço como receita, como lucro futuro, tá? Só que agora o Banco Central falou, nananina não. Pô, o cara já te deve há mais de 90 dias, possivelmente ele pode nem te pagar mais. Então, desse momento, você vai ter que trazer mais segurança para o balanço, mais segurança para o mercado e para os acionistas, e você vai colocar isso como possível perda, tá? Então você tem que aumentar a projeção aí de provisão para possíveis perdas e, claro, quando a gente aumenta a provisão de devedores duvidosos, a gente tem que separar a parte do lucro para o quê? Para uma possível despesa. E isso abate o lucro líquido da empresa. E agora a gente teve o quê? Uma imposição dessa resolução 4966 que impactou em R$1 bilhão aqui o resultado de Banco do Brasil, tá? Então, se o mercado esperava uma lucratividade de 9 bilhões no primeiro trimestre de 2025, o Banco do Brasil apresentou 7,4 bilhões de reais, ou seja, nós tivemos 1 bilhão aí impactado só por essa resolução 4966. A boa notícia é que, a meu ver, já foi precificado isso. Para o futuro, a gente pode ter o quê? Uma melhora. Caso a inadimplência melhore, caso o Banco do Brasil consiga melhorar essa provisão, a gente pode ver o resultado melhorar. Mas, novamente, eu não creio que isso vai acontecer no curto prazo. Eu acho que vai demorar alguns meses. Mas, nesse momento, eu acho que a gente pode ir plantando, mesmo que as ações caiam para R$15, pode acontecer, tá? Mas a gente vai plantando aos poucos para lá na frente a gente colher aí com a lucratividade. E detalhe, né? O Banco do Brasil que vem pagando historicamente bons dividendos e deve continuar pagando bons dividendos. Mas vamos dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. Hoje o PVP está aqui em 0,64. Está muito barato. Essa queda de 30% das ações do Banco do Brasil deixaram as suas ações muito baratas, tá? Não é normal a gente ver uma empresa como o Banco do Brasil cair 30%. No dia que soltou o resultado do primeiro trimestre de 2025, as ações caíram mais de 10% em horas. Foi um absurdo a queda de Banco do Brasil. Eu acho que o mercado jogou muito para baixo, puniu demais, severamente, as ações de Banco do Brasil. Se a gente pegar o PVP hoje em 0,64, a gente está trabalhando com um PVP muito próximo da pandemia. Ali, olha, 0,58 em 2021 e muito próximo do impeachment da Dilma, de 2015, 0,61, tá? Então a gente vê que hoje o valuation de Banco do Brasil está nos mesmos patamares ali de 2015 e de 2021, tá? Sendo que o PVP é o preço sobre o valor patrimonial, quanto nós estamos pagando pelo patrimônio de Banco do Brasil. Hoje estamos pagando cerca de 35% abaixo do que realmente vale Banco do Brasil. Uma outra questão é que o Banco do Brasil ele é um ótimo pagador de dividendos, né? Ele vem pagando aqui atualmente 11,6% contra uma média de 8,5%, né? Então o Banco do Brasil deve continuar remunerando muito bem os seus acionistas quanto aos dividendos. Isso, né, me atrai positivamente, porque eu consigo hoje comprar mais ações com menos dinheiro e receber mais dividendos por isso. Agora, a gente não pode esquecer que o tarifaço de Donald Trump também impacta as ações do Banco do Brasil, né? Infelizmente, a gente não esperava essa notícia e não só impactou a Petrobras, mas também acaba impactando o Banco do Brasil. Por quê? A gente também tem exportadores do agro aqui que já estão em dificuldade, que exportam para os Estados Unidos, principalmente, por exemplo, o café. Hoje o Brasil representa cerca de 30 a 33% do consumo do americano. O suco de laranja responde por aproximadamente por 60% das importações dos Estados Unidos e a carne bovina responde por cerca de 23% das importações americanas de carne. Então o Brasil também exporta bem para os Estados Unidos, né? E aí o que acontece? Com esse tarifaço, quem já estava ali enforcado com taxa de juros alta, né, e uma safra ruim, vai ficar pior agora com esse tarifaço dos Estados Unidos. Então vem numa hora muito ruim e pode impactar numa maior inadimplência
na carteira rural aqui do Banco do Brasil, tá? Não foi uma notícia boa, realmente, a gente pode ver as ações cair mais, mas é aquilo que eu tô falando, para o médio e longo prazo, eu acredito que as ações do Banco do Brasil caíram demais. Hoje o valuation já está muito atrativo, se cair mais vai ficar mais atrativo. E a gente sabe que o agro brasileiro deve se recuperar no médio e longo prazo e as ações do Banco do Brasil também. Mas aí eu quero saber de você, o que você vem fazendo com as ações de Banco do Brasil e Petrobras? Comenta aqui embaixo comigo o que você achou desse vídeo, tá certo? E se você gostou, já aperta o botãozinho de curtir porque vai me ajudar certamente a conseguir avançar mais aqui no YouTube e buscar mais inscritos, tá legal? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.